Oi, gente, meu nome é Ângela Porto Carreiro, eu sou neurocientista do comportamento e hoje a gente vai conversar sobre não perca tempo com aquilo que não importa. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero trazer hoje para a gente conversar aqui? Muitas vezes a gente faz escolhas e tem comportamentos que nos levam a lugares emocionais dentro das nossas relações ou do tipo de relação que a gente quer viver, que não é exatamente o tipo de relação que a gente quer viver. Então fica aqui comigo, que ao longo de todo esse vídeo, ao longo dessa conversa de hoje, eu vou trazer muitos pontos importantes que certamente vão contribuir aí para a relação que você quer viver ou para a relação que hoje você já está vivendo. Vocês já ouviram falar do efeito dominó, mas na parte emocional da nossa vida? Significa mais ou menos o seguinte: uma escolha que a gente faz desencadeia a uma consequência e essa consequência desencadeia a outra consequência e assim por diante. E aí a gente percebe que aquela escolha que a gente fez que não estava alinhada, não estava articulada no tipo de relação que a gente queria viver ou com o tipo de pessoa que a gente queria viver, vai causando um efeito dominó ou também um efeito rebote, que a gente percebe com o tempo que não é naquele lugar que a gente quer estar. A gente não está confortável com aquele tipo de relação ou convivendo na dinâmica daquela relação com aquela pessoa. Então, o efeito dominó é o efeito que a gente começa a experimentar vivendo um tipo de relação que está desalinhada com os nossos valores ou com os nossos objetivos relacionais dentro daquela relação. Outra coisa que é bacana da gente estar prestando atenção é que quando eu faço escolhas só movida pela emoção, eu perco um pouco do raciocínio lógico. E o que isso traz para mim? Que quando passa um tempo eu vejo que aquela escolha não foi a melhor escolha que eu deveria ter tomado, que eu deveria ter feito e a consequência daquela escolha trouxe para minha vida algo que eu não queria. Então é importante a gente perceber que emoção e razão muitas vezes não caminham juntas. Mas se eu trouxer isso para a consciência, rapidamente eu percebo que quando eu estou muito emocionada, eu faço escolhas que não estão alinhadas com o que eu quero trazer para minha vida. Mas quando eu estou muito lógica, muito racional, eu também faço escolhas que não me permitem viver o flow do momento. Buscar esse equilíbrio, trazer esse equilíbrio, é que vai fazer com que eu tenha uma vida relacional mais equilibrada e mais de acordo com aquilo que eu quero viver, com aquilo que eu quero trazer e mais alinhada com o tipo de pessoa que eu permito entrar e ficar na minha vida. Então, emoção e razão é um tópico aí que a gente deve estar sempre buscando um equilíbrio, buscando uma coerência, porque quando eu estou muito emocionada, o meu raciocínio lógico está baixo. E quando eu estou muito lógica, muito racional, muito coerente, o meu flow está baixo. Então, essa busca aí, esse tópico, pensar nisso, entre emoção e razão, vai fazer com que a gente faça escolhas mais coerentes, escolhas mais de acordo com o tipo de relação que a gente quer ver, com o tipo de parceiro que a gente quer permitir que entre e que fique ao nosso lado. E o bacana é que quando a gente desenvolve essa consciência, a gente ganha poder, no sentido de conseguir entender o que está nos travando. Poxa, quando eu tô com esse temperamento que eu faço essas escolhas que não são legais. E aí a gente tem o poder de escolha. Escolher continuar fazendo as mesmas escolhas que me levam para esse lugar ou tentar entender a origem desse comportamento que me leva para esse lugar e mudar isso. Talvez no futuro próximo ou agora mesmo começar a se questionar, começar a se permitir se conhecer melhor e entender por que é que eu me envolvo com certos tipos de pessoas que não são as pessoas que eu quero desenvolver uma relação, ou por que é que eu fico reclamando de certas coisas ao invés de questionar e investigar em mim o que eu tô fazendo de fato para sair desse lugar, para me movimentar, para me desenvolver. Então, quando a gente ganha consciência, a gente ganha esse poder, o poder de escolha para entender e questionar por que a gente continua investindo em comportamentos, em pensamentos, em situações, atraindo situações e pessoas para nossa vida que de fato não são aquilo que a gente quer viver ou com quem a gente quer estar. É mais ou menos como dizer que quando a gente se conhece, a gente deixa de cair nas mesmas armadilhas, ou seja, nas armadilhas de sempre. A gente desenvolve esse autoconhecimento e tem um faro mais fino, mais apurado para falar não. Aí de novo não. Com isso, de novo, eu não quero lidar. A gente já se conhece o suficiente para escolher, de fato.
o tipo de situação, o tipo de relacionamento e o tipo de pessoa que a gente vai permitir. Essa palavra é bem importante de você gravar aí na sua intimidade. A permissão é sua. Nós somos origem do tipo de relacionamento que a gente vive, da qualidade do relacionamento que a gente vive, do nível de satisfação que é vivido dentro da relação que a gente faz parte. Então, é o permitir. O que eu estou me permitindo no meu desenvolvimento e no meu movimento, e o que eu estou permitindo que seja vivido na minha relação ou no tipo de relação que eu estou buscando para mim. Então, quando a gente adquire essa consciência, como já foi falado aqui anteriormente, a gente deixa de cair nessas armadilhas que a gente já caiu aí com frequência num passado próximo. Quando a gente pensa nessa frase, pare de perder tempo com o que não importa, e aplica ela diretamente ao relacionamento, é interessante a gente pensar no nosso comportamento nas nossas relações passadas. Porque através do nosso comportamento, do que a gente produz como causa, que a gente vive o relacionamento que a gente vive. Então, pensando em relações passadas, em namoros, em relacionamentos que você teve, como era a forma que você pensava? O que estava por trás dos conflitos vividos naquela relação, da sua parte? Qual era o sentimento que você ruminava quando existiam conflitos naquela relação? Quais eram as suas atitudes mais frequentes? Qual era o tipo de temperamento que você viveu aquela relação? Você estava frequentemente mais tranquila, mais calma, era uma pessoa mais acolhedora? Ou você frequentemente estava mais ansiosa, mais preocupada, mais nervosa, mais acelerada? Então, quando a gente para entender qual era a versão nossa que viveu os relacionamentos passados, a gente pode configurar, a gente pode manipular, a gente pode reorganizar a nossa versão íntima para um relacionamento novo, para uma nova fase, para uma nova etapa, para um próximo nível de relação. A partir desses pensamentos e reflexões, a gente se direciona melhor na busca do tipo de parceiro e relacionamento que a gente quer viver. Consequentemente, isso vai fazer com que a gente perca menos tempo com pessoas indisponíveis emocionalmente. Eu separei aqui algumas dicas para a gente ficar atenta aí a detalhes, né, comportamentais, enfim, na pessoa que a gente quer relacionar e quer desenvolver um relacionamento. São pequenos detalhes, são pequenas deixas que essas pessoas vão aí deixando sinais pra gente que elas não estão interessadas em desenvolver uma relação. O primeiro deles, falta de iniciativa. A pessoa não faz esforço nenhum para manter contato, para lembrar de te chamar para sair, lembrar de te incluir na vida dela, lembrar de fazer programas com você. Então, falta de contato. Segundo deles, respostas curtas e breves. A pessoa não faz muita questão de te incluir na vida dela no sentido de te contar como foi o dia dela, te incluir em alguma situação que aconteceu e que ela possivelmente poderia contar com a sua opinião. Ela não faz questão de criar um vínculo, né? Então, respostas curtas. Terceiro, falta de disponibilidade. A pessoa tem sempre um problema, um compromisso de trabalho, um compromisso familiar e ela tem indisponibilidade, na maioria do tempo, para ter tempo de qualidade com você. Então, a indisponibilidade é também aí um aspecto, um exemplo de que a pessoa está indisponível para se envolver emocionalmente. Quarto, distância física e emocional. Essa pessoa, ela tem dificuldade de mostrar afeto. Então, ela evita qualquer tipo de intimidade. E o quinto, que eu separei aqui, essa pessoa, ela não demonstra cuidado. Ela não demonstra interesse de fato. Ela não demonstra atenção. Então, se ela te encontrar, tudo bem. Se ela não te encontrar, tudo bem também. Se vocês se falarem por iniciativa sua, tudo bem. Se vocês não se falarem, tudo bem também. Ficar atento a todas essas dicas, prestar atenção nesses sinais, nesses detalhes, não ignorar a presença deles, vai fazer com que a gente não caia naquelas armadilhas que levam ao efeito dominó. Então, se você ficou até aqui, muito obrigada pela sua presença. E se essa conversa de hoje fez sentido aí pra você, encaminhe para um amigo. Até semana que vem.